seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast. Hoje a gente vai falar um pouco de tudo, vai ser uma resenha lascada que você não pode perder, porque vai ser muito legal. E é com meu amigo aqui, ó, Cláudio Marcelo, da CM Propaganda e Assessoria, e também da TV Com Brasil, para quem ainda não conhece, apresentando um programa sobre a região do Alto Tietê, ao vivo, todos os dias de segunda a sexta. Seja bem-vindo, Cláudio. Valeu aí por participar dessa nossa conversa aqui entre amigos, né? Obrigado, Marici, pela oportunidade, por estar participando aqui no seu podcast depois de tanto tempo, Nossa. né? Enfim, vamos aqui, né, debater alguns assuntos aí que tá na mídia, muita gente falando, né? E entender um pouco mais, né, do que vem acontecendo hoje no cenário, tanto na parte política, na parte de inteligência artificial. Eu acho que temos muitos assuntos aí, né? Tem muita coisa rolando, e agora com esse negócio da Copa, que acabou a Copa, pra mim já acabou, gente, já perdi o interesse, já não assisto mais nada. Vamos falar da final ainda, porque a gente é desses, a gente não deixa o assunto, né, o fio solto, mas eu particularmente não tenho mais interesse. Acontece que o pessoal começa a se voltar pra política também, já estamos em mês de julho a gente vai fazer aí os últimos lançamentos de pré-candidaturas, e a partir do dia 25 já começa, então, a corrida eleitoral, né? Na verdade, começa as convenções, né? Ela vai até o dia 5 de agosto. E aí a eleição começa mesmo dia 16 de agosto, aí tá liberado, né? Então começa Ou melhor, a propaganda, né? A propaganda, a liberação para poder fazer, né, a divulgação como candidato, né? Primeiro vem a convenção, aí depois pós-convenção vem os registros, né, das candidaturas, e aí a partir do dia 16 a pessoa pode dizer que ela é candidata, né? Começa o pega para captar. E esse ano vai ser difícil, são 6 votos, né? São deputado estadual, federal, senadores, são 2 senadores, né? 2 para São Paulo. Governador e presidente da República. Presidente. Eu acho que vamos ter só candidatos a presidente, não vão ter candidatas nesse ano, pelo que eu vejo. Possivelmente não, né? Mas eu quero falar de um negócio, que esse fim de semana rolou uma confusão danada aí, a gente que estava na boa, né, no feriado, de repente foi sacudida aí com uma informação que acabou mudando o cenário político aqui da região, que mexeu muito com a gente, que foi o bloqueio do ministro Flávio Dino a verba de 119 milhões de reais do Valdemar Costa Neto, o boy, que é presidente do PL, presidente nacional do PL, que é um dos grandes partidos do país, acho que só rivaliza com o PT mesmo, né? Em termos de cadeiras, em termos de poder mesmo, lá no Congresso Nacional. O bloqueio de 119 milhões em emendas parlamentares. Aí eu queria que você me contasse, Cláudio, o que isso significa na prática para nós aqui, que recebemos boa parte dessas emendas, nós, Mogi das Cruzes, e também Suzano, né? Não só a região aqui do Alto Tietê, como também no Vale do Paraíba, né? A gente viu pela matéria aí, inclui também Caraguatatuba, a cidade de Ubatuba, né? São cidades que precisam de emendas, né? Na verdade, hoje o Brasil todo precisa, né? Porque com o dinheiro da própria prefeitura não se faz, né, obras hoje em dia. Se mantém o que tem e olha lá, né? E eu vejo, na minha opinião, não posso, né, julgar, né? E nem falar que está certo ou está errado, mas o que aparenta ser é algo assim de politicagem, né? Uma vez que eu sou contra de um presidente ele poder aí indicar um ministro, né? Já sabemos, né, que o Dino foi indicado pelo Lula, né? Tá lá por causa dele. Então não tem imparcialidade nisso daí, né? É complicado. Quando alguém indica, né? E a gente vê agora as eleições se aproximando, né? Então a maneira de, vamos lá, agradecer pelo que você fez. Toma lá da cá? Toma lá da cá. Entendi. E fica feio, gente. Sabe por quê? Por que só o Valdemar? Será que outros presidentes de outros partidos políticos, tantos aí, temos o Baleia Rossi, temos o presidente do PSB, o Gilberto Kassab, por que esses aí não tiveram as emendas bloqueadas? Você pode me explicar? Então, é isso que se diz, né? Como a gente sempre fala, eu sempre trabalhei com política, a gente sabe como funciona. Todo presidente, se você não for amigo do presidente, você não tem ali a fatia do bolo ali em relação à verba que tem para a campanha eleitoral. E tem aquele toma lá da cá, sempre teve, né? E tipo assim, uma coisa que a gente não pode julgar essa questão aí do Valdemar, porque não foi comprovado uma verba que foi feita algo pessoal para ele.
né? Então é normal, às vezes, como ele é daqui da região, é aqui de Mogi das Cruzes, um prefeito ou um político pedir para ele uma ajuda, né, de alguns deputados que possam ajudar a cidade, ele como líder, como presidente do partido, ele indicar, né? É uma coisa certa isso que você falou, porque, por exemplo, o Boy, sendo o líder do PL, ele tem os deputados que são da legenda dele, que ele pode fazer essa intermediação, isso é ok. Agora, o Flávio Dino, acho que foi no sábado também bloqueou as emendas parlamentares de um outro cara que nem é político mais, já teve muita influência na nossa política, sim, que é o Eduardo Cunha, já foi presidente do nosso Congresso, já foi deputado e agora está querendo voltar ativo aí. Já teve preso naquele episódio do Mensalão. Sim. Saiu, disse que não... aquela coisa, o pessoal sai da cadeia, fala que foi tudo, né? Tá tudo jogado à política, não sei o quê, mas só que não, né? Pois é. Você que está de volta aí ativa, e lá por Minas Gerais, ele estava pedindo emenda parlamentar também, parece que foi 6 milhões, deixa eu ver se é isso mesmo aqui na minha colinha, 6 milhões de reais que foram suspensas também pelo Flávio Dino, no caso do Eduardo Cunha. Mas eu acho que as situações são muito diferentes, você não acha? Então, é como eu disse, é coisa eleitoreira, vamos dizer assim, né? Porque, que nem você mesmo falou, tem tantos outros presidentes, é normal dentro do partido, uma indicação, um pedido, né? De uma verba para tal estado, para tal cidade, né? Porque isso fortalece até mesmo na campanha desses candidatos, né? Então, como é que eu posso dizer assim? Isso aí existe em todos os partidos. Toma lá da cá, me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Um apadrinhamento, e assim como vai, o próprio Boy falou isso. Não é muito legal isso na política, né? Mas a gente sabe que existe. Não adianta tapar o sol com a peneira e falar, ai, não existe. Infelizmente é assim que funciona, não é isso? Em tudo, não só na questão partidária, mas também, às vezes, eu fico até, né, emputecido disso. Emputecido é ótimo. Você ter que ter um amigo numa prefeitura para você ter uma saúde, para você poder ter um atendimento médico, uma especialidade, um remédio. A famosa, né, carteirada você tem que dar, né? Para você ter o benefício que, na verdade, deveria ser gratuito e direito isento. De todos, né? Direito de todos. Independente se você conhece um político ou não, você tem direito àquilo que, né, tá na Constituição, vamos se dizer assim. Então isso existe em todas as partes, né? Agora, pior do que tudo isso é o cara que não tem mandato, que não é político, tá intermediando emenda. Aí tá errado, né? Que é o Eduardo Cunha aí, ele tá pelo Republicanos agora, né? Isso, mas aí que tá, Marici. Quantos ele não ajudou lá atrás? Teve ajuda? Entendeu? Ele foi presidente do Congresso, então... Teve muito poder esse cara, hein? Então ele fala assim, ó, ele quer voltar agora, mas, né, ele precisa fazer alguma coisa ali, dizer que fez e tal, então ele pede para alguns deputados, ó, me ajuda aqui, traz uma emenda aqui para me dizer que, né, é um trabalho que eu fiz aqui e tal, que eu ajudei mesmo estando fora, mas estou presente. Conheço várias pessoas assim, né? Que fazem isso. Que fazem isso, pedem emenda, pedem ajuda para poder favorecer o nome também deles nessas regiões. E você sabe que o Eduardo Cunha também, ele é tido como o cara que provocou o impeachment da Dilma, né? Não seria uma vingançazinha aí, como você falou do toma lá da cá, Flávio Dino agora querendo mostrar serviço? Então, tipo assim, eu já trabalhei em prefeitura, gente. Ai, conta tudo, agora não vai esconder nada pra nós, A gente vê pessoas se aproximando ali do prefeito na época lá pra pedir favor, né? Não, pra falar mal do outro, pra poder ganhar ali aquela moralzinha, vamos se dizer assim. A mesma coisa assim, pô, Lula, você me colocou aqui, agora eu vou te ajudar aí e tal, não sei o que, vou te dar uma forcinha aí. É assim que funciona. Então é aquele que nem você disse, é o toma lá da cá. Por falar nisso, quero colocar uma notícia aqui que eu achei, selecionei pra gente conversar. Que é sobre essa história toda aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Uma pesquisa de opinião pública do BTG Pactual Nexus, que foi divulgada hoje, segunda-feira. E nós vamos pôr na quarta-feira, mas essa pesquisa vai estar recente ainda. Vamos falar o seguinte. Segundo o BGT Nexus, tá aqui, ó. Lula tem 40% contra 34% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. O que você acha? Então, hoje a política, as pessoas, eu não vi até agora nem Lula e nem Flávio Bolsonaro trazer um plano de governo para os próximos 4 anos. Alguma proposta que seja relevante para o nosso país, que a gente possa ter, assim, uma expectativa de melhoras, né?
E a gente vê dancinha, a gente vê isso, vê aquilo, e não vê também o eleitor cobrando. Nós temos outros candidatos, nós não temos só Lula e Flávio, né? Então as pessoas olham assim, não, eu não gosto do PT, mas eu vou votar, mesmo que eu não goste do Flávio, vou votar no PL. Então você não vê, tem outros candidatos também, né? Então a pessoa tem que estudar, né, aquilo que vai ser melhor, porque são 4 anos que a gente vai ficar aí, mas 4 anos, né, para frente aí, como é que vai ficar? Quais são as políticas? Hoje a gente passa no comércio aqui em Mogi, todas as cidades, o que a gente vê de comércio de porta fechada? Tá demais, gente, tá demais. E aí você fala assim, ah, mas as grandes empresas estão funcionando. Gente, se você entrar no ranking das prefeituras, as que mais devem impostos são as maiores empresas, devedores de impostos, né? Que são as instituições públicas que deveriam ter suas contas ok, até porque são instituições públicas e devem, porque está falando de dinheiro público. E o Brasil é um país que mais cobra imposto do cidadão comum. É um dos maiores do mundo, né? A nossa taxa de imposto. E os milionários mesmo não pagam imposto. Tem isenção quando chega nas cidades, tem isenção disso, tem isenção daquilo. E quando estão devendo, não estão nem aí. Deve bilhões, tem empresa que deve bilhões. Aquela história, né? devo, não nego. E aí, a gente vê o pobre hoje, né? De classe média, vamos dizer assim, o tanto que se paga imposto, se você não pagar, você perde casa, você perde isso, tudo, perde eles aquilo. tomam tudo de você, viu, gente? Não se iludam, não. E hoje... eu vou fazer que nem os ricos, não vou pagar, não. Ó, olha o que acontece. Não paga para ver. E tem escritórios hoje de advocacia especializado nisso, para você ter desconto em imposto, mas isso é para rico. O pobre, o de média, não tem condição de contratar um escritório desse para analisar, para ver o que você deve, o imposto que você tem que pagar, se você tem isenção, tem direito a isso, aquilo. Acho que se ele tivesse esse dinheiro, ele teria pago as dívidas, né? Então, outro fator aqui que me preocupa muito e que faz parte também do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que é essa história das bets aí, que tá pegando fogo, que estão falando o seguinte, ó, a Fazenda, o ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda vai bloquear bets para 2,8 milhões de beneficiários que recebem Bolsa Família. O pessoal pega o dinheiro da Bolsa Família para fazer aposta, Cláudio Marcelo. Tá aqui, ó. Aí que eu digo, eu acho que o Bolsa Família é importante, né? Mas deveria ser um pouco mais fiscalizado. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem aí, tem muitas pessoas que recebem, por exemplo, se quem recebe o Bolsa Família passasse fome, realmente ia jogar na bet. Ninguém morreu de fome nesse tempo todo que estava jogando nas bets, né? Mas as bets eu vejo de outro lado também, né? Eu vejo tipo assim, uma coisa que eu não quero para mim, já te mostrei, recebo mensagem aí sempre para poder divulgar. No meu celular também, gente, toda hora. Bet, né? Então acho que vai do caráter de cada um. Por exemplo, eu vejo aí vários artistas, influenciadores aí, que ganham milhões, não precisa disso, gente. Saber que você vai divulgar uma coisa que não é verdade e que muitas pessoas vão se afundar por aquilo. Né? Inclusive teve uma campanha aí de vários atores, cantores, falando para os próprios artistas não fazerem esse tipo de propaganda, mas a gente tem pessoas que fazem isso com a maior desenvoltura. Então vamos falar da Virgínia, do Neymar, o próprio Vini Júnior. Eles recebem milhões, gente. Eles não precisam desse dinheiro de bet, sabendo que aquilo vai destruir uma família. Tem gente que comete até o suicídio, dependendo da situação. Quando a situação fica preta, começa a recorrer à agiotagem. Então, a mulher do Bruno aí que esses dias desapareceu, foi por causa disso, viu? Então isso é uma doença e as pessoas incentivarem a isso, eu acho que é um absurdo, é uma falta de caráter, né, desses influenciadores, né, sabendo que eles não precisam daquilo e sabendo que aquele dinheiro que eles vão receber vai ser de alguém. Pode destruir várias famílias, né? E é uma coisa que realmente acaba destruindo mesmo, viu? Olha, você vê aqui, dos 2,8 milhões que foram bloqueados pelo Ministério da Fazenda, 10,4% do total contemplam aqueles que já tinham registro em aplicativos de apostas. E os sites devem fazer agora uma rechecagem.
a cada 15 dias para manter a base de usuários em conformidade aí com a orientação. É isso que você está falando, falta fiscalizar, né, Cláudio? Tem que ser bem fiscalizado, né? Tanto para quem joga, tanto para como é feito ali, né, a distribuição desses prêmios e também os influenciadores, né? Eu acho que tem que ter, agora criaram aí a questão do influenciador agora ser, né, um cargo, né, é uma profissão, então eles deveriam responder por isso também. O criador de conteúdo, é isso, Isso. Né? É isso, é responsabilidade. Hoje em dia a gente não pode, a gente tem que colocar tudo no meio digital. Tudo acontece no meio digital hoje. Os crimes, tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim é no meio digital. Né? Sim, hoje a internet ela é muito boa, mas também se não tomar cuidado, se cai aí em vários golpes. Tem pessoas ali 24 horas trabalhando a maldade, né? Eu falo assim. Isso é uma coisa interessante, gente. Aliás, eu quero mostrar uma notícia para você. Leituras faciais ajudam a testar publicidade feita para telas. Olha só essa notícia que saiu no jornal O Globo, gente. Foi no sábado. Essa notícia me deixou com a pulga atrás da orelha, que o Cláudio me explicou direito como é que funciona isso aí. Porque eu achei que as agências de publicidade estavam se preparando ou já estão se preparando para trabalhar nesse meio digital, que é quando você está assistindo lá uma série e aí aparece lá aquele aviso, você ainda está aí? Você ainda está assistindo isso? Porque o aplicativo detecta a uma certa altura a presença humana ou não. Se a pessoa está lá assistindo, isso para interferir no tipo de propaganda, se a pessoa está concentrada ou está vendo a propaganda que está sendo anunciada. Mas o negócio é muito mais embaixo, né, Cláudio? Sim, com certeza. Hoje nós temos aí vários aplicativos que pagam pela audiência, né? Temos o YouTube, o número que você tem de acesso ali, temos o Spotify, então temos outras plataformas também que pagam pelo conteúdo que está ali, pelo número de pessoas que assistem, né? E é isso aí, foram criados aí, a gente já viu aí várias fazendas, né, de robôs, de fakes, que foram apreendidas aí esses últimos dias. Por quê? A gente vê aí vários artistas que às vezes uma música, sabe, que você nunca ouviu falar, mas está lá no top 10. Por quê? Ninguém está cantando, mas está lá. Eles contratam essas plataformas para poder ficar manipulando a audiência, ali, dizendo que tem pessoas assistindo. Por exemplo, tem um computador que a pessoa coloca lá 3.000 fakes. São 3.000 assistindo ali que não estão assistindo. Entendeu? E aí começou a gerar um prejuízo grande para as plataformas, né? E aí eles começaram a criar também algo para poder combater isso, que são os robozinhos que eles falam e tal. A inteligência artificial, como eu disse, ela vem para o bem quanto vem para o mal. Isso então, é muito assustador. Eles começaram a manipular as audiências, né? Então, agora, até o YouTube, se você colocar ali uma música e deixar, às vezes, o pessoal põe e começa a limpar a casa, mas tanto em tanto tempo você tem que voltar ali dizendo que você está assistindo. Gente, isso é muito assustador. Né? Então, tipo assim, as plataformas não tá mais aquele no automático. Então eles estão pausando para a pessoa poder apertar o play para continuar, para dizer que tem gente ali. Por quê, gente? Porque não há mais interação humana. Eles estão pegando só robôs para fazer esse tipo de cliques para elevar a audiência ou abaixar completamente ou realmente manipular. E isso também está acontecendo no esporte. Eu já vi uma denúncia de um cara que eu sigo na internet que falou isso. Ele falou, olha, gente que simula campeonatos esportivos, porque uma coisa é você ter uma bet para você apostar num jogo que está acontecendo, que faz parte de um campeonato. Outra é você apostar num jogo que foi simulado só para você apostar. E isso já está acontecendo também. O cara fica lá 24 horas por dia simulando o jogo ou realmente fazendo jogadas para que as pessoas apostem lá, mas não tem campeonato nenhum. Não tem interação humana ali. Olha que coisa maluca, Cláudio. Você vê aí, há uns 3 anos atrás, já começaram a investigação dos jogos de futebol aí, né? Que eram manipulados, né? Os próprios jogadores recebiam para poder fazer falta ou... né? E saiu uma polêmica agora da Copa, não sei se você acompanhou, do Vini Júnior, né? Que ele não bateu o pênalti. Aquele pênalti contra porque a Bet ia pagar 3 vezes mais o valor. Então está sendo aí, não sei nem se está sendo investigado, mas está uma polêmica aí sobre isso, que ele não quis bater o pênalti, porque se ele fizesse o gol, a Bet teria que pagar.
3 vezes mais o valor. A gente já ouviu essa conversa aí lá atrás com a Nike, né? Com outro jogador famoso aí. Então, É uma coisa recorrente, acho que tem a ver com a manipulação realmente, né? Mas é de se pensar. Porque todo mundo ficou indignado do Vini não ter batido aquele pênalti, né? entendeu? Um jogo daquele, com a importância daquela, botar o Bruno, foi o Bruno, né? Isso. Bruno pra Magalhães, bater, né? Guimarães. Guimarães. Pois é, e perdeu, né? Aquele chutinho Enzo, como diz o Juliano Botelho. Chutinho de Enzo, mas não deu certo. Complicado, complicado. E por falar em inteligência artificial, por falar em tudo isso, tem uma outra história que eu quero mostrar para você aqui que tem muito a ver com você, viu? É meu xará, né? Aqui, ó. O mundo quer falar com o Cláudio, mas não é o vendo? Cláudio Marcelo, não. Aqui, ó. O Cláudio, gente, é a inteligência artificial que virou febre e tá rivalizando e viralizando Com o a chat. mais famosa e mais usada, eu acho, até hoje, que é o ChatGPT. São de empresas diferentes. O Cláudio é de uma empresa chamada Anthropicus. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, é de uma empresa chamada Anthropic. E tá ganhando popularidade e até apelido no Brasil, que de Claude aqui no Brasil virou Cláudio. E Cláudio, agora vamos usar você pra tudo. Como é Pra que vai tudo ser agora, isso? tá vendo? O pessoal Explica. é uma plataforma aí que vem ajudando bastante, inclusive trazendo diagnóstico, análise de rede social, né? Isso é legal, é importante porque hoje é tudo, né? A gente sempre fala assim no mundo que a gente às vezes trabalha, no mundo político, às vezes hoje tem várias plataformas que você entende o cenário, entende o momento para depois você se pronunciar. Se aquilo ali é verdadeiro, se aquilo ali é falso, ou se está na hora de você pronunciar, ou que lado que você vai. Então essa plataforma, ela mostra de uma maneira o porquê, por exemplo, assim, do seu perfil do Instagram não está evoluindo. Ela te dá uma análise completa, né? E ela vai buscar o seu concorrente, os conteúdos dele que mais deu visualização, que mais deu acesso, que mais deu engajamento, né? E vai te trazer. Ou seja, vai falar, ó, meu, olha É o o que você está caminho. deixando de fazer e olha o que o outro está fazendo. Faz realmente uma análise de contexto ampla, né? Antes, quando você precisava aí de 10, 20 pessoas para fazer, um aplicativo desse faz, né? E outra, você tem um cordão dos puxa-saco que vem pra você e fala, ó, você tá indo bem, você tá eleito. E é tudo mentira, porque o cara tá sendo favorecido lá e porque o cara quer fazer que o cara acredite que ele tá indo bem e que injete dinheiro e sei lá mais o quê. Sim. E agora a inteligência artificial vai te falar a real, né? Porque nada mais é, que nem eu falo assim, na política a gente sempre, não é aquele achismo. Tudo através de pesquisa, você vai fazer uma pesquisa, você vai ver Exatamente. aquilo que o público quer ouvir, aquilo que o público precisa e para você monitorar o seu político para poder fazer aquilo que realmente condiz com a realidade, né? E é essas plataformas que estão vindo para ajudar, como eu falo, quando a pessoa tem boas intenções e também maldade para aqueles que têm muita maldade. Mas é isso. Agora, também essa questão da rivalidade entre as inteligências artificiais, porque o ChatGPT foi o primeiro a ser lançado, mas agora nós temos o Gemini, que é da Google, né? E temos o Cláudio aí, que é da Anthropos. Ok. Qual a diferença? O pessoal está se cansando do ChatGPT por um aspecto. Tudo que é feito por intermédio desse conteúdo começa a parecer muito pasteurizado na internet. Então, aquela finalização com aquele pensamentozinho raso, sabe? Tipo, isso levantou uma polêmica, porque você precisa entender qual é, porque as pessoas ainda usam de uma tradição secular que não faz mais sentido, ao invés de combater a crueldade animal. Vamos dizer, é um exemplo, tá? Um exemplo. E aí, esse tipo de conteúdo começou a ficar muito parecido, que todo mundo usa o recurso e vai lá e publica, e posta. Aí quando você vai ver, mas isso aqui foi IA, isso aqui foi IA, e começam a surgir as críticas. Então, qual é a grande diferença? Primeiro, tem que se surgir novas inteligências artificiais para ver se elas têm capacidade de fazer um perfil diferente desse do ChatGPT. E outra, para eles começarem a entender que as pessoas não devem usar esse recurso totalmente sem pensar em dar uma mexida para não ficar com cara de inteligência artificial, Cláudio. Então, mas aí que tá, né? A gente vê o público hoje cada dia mais preguiçoso.
Essa é uma verdade. Então, a inteligência artificial nada mais é do que, vamos dizer assim, um corretor, alguma coisa que você tem que ter na sua mente uma informação, pelo menos com 90% e buscar 10%, né, da inteligência artificial. Então as pessoas estão ficando mais preguiçosas. Por exemplo, assim, ela faz um prompt ali com o mínimo de palavras e quer que ele dê o máximo de informação, né? Então, Não vai rolar. Não, ela vai dar o básico ali e pronto. Então você tem que se aprofundar, tem que estudar também a inteligência artificial, porque ela nada mais é do que um robô. Então você tem que chegar ali pelo menos com 50% da informação, né? Por exemplo, assim, você vai escrever uma matéria hoje, você escreve como se fosse você escrever no dia a dia, só pede para ele complementar algo a mais que ele acha viável, né? E as pessoas não, as pessoas põem ali, ó, faça uma matéria para mim falando sobre isso. Às vezes ele não sabe nem do que você está falando. É complicado, pessoal. Entendeu? E ele não é online, full time, assim. Então ele tem um tempo, né? Para ele poder ali absorver as informações, né? Ir lá no cérebro dele, vamos dizer assim. Então as pessoas estão muito assim. Ele está cada dia mais avançado, lógico que está. E eu acho que essas outras plataformas, ela vem para poder agregar. É que nem todo mundo fala, eu quero que façam uma arte assim, assim, assado. Tá ficando igual para todo mundo. Exato. Então, essas artes de caricatura que político aqui no Mogi tá fazendo, político não, né? Alguns portais de notícia aí e o pessoalzinho que se acha tão esperto, né, para falar de política, né? Mas só que tá com o rabo escondido lá embaixo do, né, da perna. Não tem coragem de mostrar o rabo. Pois é, eles fazem essas imagens produzidas pelo chat GPT aí, e é isso que você falou, acaba ficando tudo igualzinho. É ou não é? A pessoa tem que se preparar ali, criar um prompt, estudar um prompt legal, sabe? Fazer uma coisa diferente. Então, são, como é que eu posso dizer assim? Critérios diferentes para poder fazer algo, né? Que seja não tudo igual. Não é só assim, ó, quero que faça isso, quero que faça aquilo. Entendeu? Mas eu acredito também no que você falou, que é uma ferramenta poderosíssima, desde que você insira dados, é o input, né? Você tem que colocar dados ali suficientes para ela poder pensar, porque ela já tem o banco de dados dela e esse banco de dados ele vai se ampliando. Sim. Conforme você vai nutrindo, ele vai melhorando. Não só você, como qualquer outro usuário, né? Ele pega todas as informações, ele junta tudo, ele processa tudo em segundos e de repente ele te dá uma resposta assim que você cai o queixo, você fala, pô, como que ele foi capaz de fazer um negócio desse? Mas depende disso tudo que você falou. Depende, não pode deixar tudo 100% para o chat, né, para a inteligência artificial. A gente faz algumas coisas assim, mas a gente depois dá o toque, né, final, porque tem que ter um diferencial. Agora eu vou falar uma coisa para você, para a gente encerrar aqui nossa conversa, que é o seguinte, enquanto a inteligência artificial está ficando cada vez mais inteligente, o ser humano está ficando cada vez mais burro, Cláudio. Eu vou mostrar para você aqui um negócio que eu nem sabia o que era, gente. É o tal de Farmar Aura. Uma coisa que tá todo mundo falando aí, que é um desafio, game, teste de habilidade. Eu não sei como é que é o nome disso, mas eu achei a maior... Posso falar? Maior idiotice desse mundo. E inclusive foi uma das coisas que... Um monte de zumbi. Viralizou aqui no nosso portal, que é o Ato. Se você quiser acompanhar lá. Aqui, gente, o que a molecada faz, ó. Isso aqui é o desafio do Farmar Aura. E assim, pais, avós, todo mundo horrorizado, porque o que vai ser do futuro, Cláudio, de uma geração que vive com essa bobagem aqui, bicho? Fala pra mim. É uma coisa que não agrega nada na vida das pessoas, né? Mas por que faz tanto sucesso? Me explica. É o ser humano hoje em dia, né? Você vê aí em tudo, né? Em tudo, você vê como a política aí está cada dia afundando mais, vamos dizer assim, com menos propostas e... As pessoas cada vez mais alienadas e mais desinteressadas. Enquanto isso, ó, isso aqui está no videogame, saiu do videogame para o mundo real. Eu até vi um comentário aqui no meio do... Ó, a gente está com quase 10 mil visualizações. Nessa Mas é isso que o pessoal gosta. Aqui, e mais de quase 200 comentários. E um dos comentários que me chamou a atenção foi o seguinte: ai, é melhor eles fazerem isso no mundo real do que ficar preso à tela dentro de casa jogando videogame. Mas onde aprenderam isso? Foi no videogame.
Você entendeu? Então é complicado a gente falar sobre isso hoje em dia. A nossa sociedade está cada dia mais focada no digital, mas não focada de uma maneira que para ficar mais inteligente. São coisas que nem a gente fala, às vezes o próprio portal coloca uma notícia importante ali, não viraliza quanto uma matéria como essa que não traz nada. Você olha e fala, meu Deus do céu, por que isso aqui fez tanto sucesso? Mas é isso, né? Agora, isso me preocupa muito também, né? Porque uma geração que não tem o senso crítico, como que ela vai avaliar e escolher o que é melhor para ela no futuro? Fala para mim. Porque a gente aprendeu, eu aprendi através do livro, através do questionamento com o professor, através da leitura, do estudo, a questionar, a entender uma coisa, falar, peraí, mas por que é isso aí, né? Entender para questionar e para poder criar minha própria opinião. Agora, essa molecada tá aprendendo essas dancinhas aqui, e aí? Tá cada dia pior. Só por Deus. Claudião, valeu pela dica. Vamos. Gostei do bate-papo. Se você gostou, acompanha a gente, porque a gente vai conversar aqui. Semana que vem a gente vai trazer mais assuntos para vocês, porque é uma resenha. A gente pega aí o que rolou durante a semana, durante o fim de semana. E semana que vem a gente vai trazer mais coisas. Tem muita coisa ainda que ficou de fora, mas eu quero falar para você que a gente vai estar sempre tentando atualizar as novidades aqui. Fechado? Fechado, Bora e deixa aí seus comentários aí, o que querem que a gente fale, a gente vai falar Boa. aqui. A gente vai buscar informação, deixa aqui, ó, escrito aqui nos comentários. E quero que você acompanhe o portal Ato, entra lá no nosso portal no Instagram, que é Ato Alto Tietê On, e acompanhe também de segunda a sexta pela TV Com Brasil Alto Tietê. Alto Tietê, o nosso telejornal aqui de toda a região, com os principais assuntos também, ao vivo, todos os dias, a partir das 6h30 da tarde. Eu vou fazer o merchan aqui pela Roku, pela Claro, e que mais? Pela Pelo Roku, YouTube. pela Claro, tem o portal também e YouTube. Acompanha a gente, tá? Beijo pra vocês, muito obrigada pela audiência e até a próxima.